Um grupo formado por ex-integrantes da Igreja Universal em Angola invadiu igrejas e agrediu pastores e funcionários. A violência teria como objetivo a ocupação e o controle dos templos, de onde esses ex-integrantes foram desligados após denúncias de condutas impróprias e até atos criminosos. As gravações feitas com aparelhos celulares mostram o tumulto e a agressividade durante as invasões às igrejas na capital Luanda. Os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus que estavam nos locais foram coagidos e ameaçados pelos invasores que tentavam impedir o registro da ação. Apaga essa brincadeira! Isso é violência! Neste flagrante, a tentativa de arrombamento. Também houve agressões contra os brasileiros no país, como o pastor Israel Gonçalves. Foram nos empurrando, dando gritos e veio um grupo muito grande para cima de todos nós. Éramos ali uns 5 ou 6 pastores oficiais da igreja e todos nós fomos agredidos com socos, com chutes. Por fim, um deles com algum objeto, não posso identificar o que era, mas ele me bateu com alguma coisa aqui no supercílio e me abriu o supercílio e machucou bem a face, atingiu o olho também. E aí eu caí e eles continuaram a me agredir no solo até que um dos pastores que estavam comigo ali veio em meu socorro, me ajudou a levantar e eu pude então sair dali. O movimento que estimula as invasões às igrejas da Universal em Angola é formado por ex-pastores e ex-bispos que foram desligados da instituição por condutas impróprias e atos considerados imorais ou até mesmo criminosos. No fim do ano passado, o mesmo grupo se articulou para espalhar boatos e até fraudou um documento para tentar simular uma ruptura com a cúpula da igreja no Brasil. Tudo foi desmentido. Depois das invasões, o grupo de ex-integrantes da Universal de Angola alegou ter o controle de 42% das igrejas na capital e no interior. As autoridades no país foram acionadas. A violência contra os religiosos brasileiros provocou uma reação imediata do embaixador brasileiro em Angola, Paulino Franco de Carvalho Neto. É uma situação delicada, sem dúvida. A embaixada tem trabalhado junto com as autoridades locais para fazer ver a nossa preocupação e pedir às autoridades policiais angolanas que elas, dentro da sua competência, elas possam coibir esses abusos e evitar que propriedades, igrejas sejam invadidas e que cidadãos brasileiros, membros da Igreja Universal, sofram atos de violência. Isso é inaceitável. A Igreja Universal do Reino de Deus está presente em 127 países nos 5 continentes. Só em Angola está desde 1992 e hoje tem mais de 500 mil fiéis. Em um comunicado, a Universal em Angola diz que os ex-pastores e ex-bispos afastados, tomados por sentimento de ódio, utilizaram de ataques xenófobos, agrediram e feriram pastores e esposas de pastores e funcionários, usando a violência com o objetivo de tomar de assalto a igreja com propósitos escusos. Aqueles homens que estavam ali naquele momento partiram para essa agressão toda. Esses homens eles já foram nossos companheiros aqui de trabalho. É uma sensação assim de decepção em relação a eles, sabe? É uma coisa assim assustadora. Vamos às outras que ficaram por contar. Pastores angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus acusam os pastores brasileiros que dirigem a Igreja de práticas condenáveis, tais como evasão de divisas, alienação do património e discriminação. Os desentendimentos na Igreja Universal resultaram hoje em tumultos na Catedral do Maculuço, onde os pastores angolanos apresentaram um abaixo-assinado com 300 assinaturas, exigindo a expulsão do país dos pastores brasileiros. Está instalada confusão na cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, em Luanda.
A confusão ganhou contornos alarmantes à porta da Catedral do Mapulo, tudo porque um grupo de pastores angolanos foi impedido de entrar no templo para ler um manifesto com mais de 300 assinaturas, em que exigem o afastamento da atual direção da Igreja Universal, constituída maioritariamente por pastores brasileiros. O que nós queremos é simplesmente testemunhar a apresentação do manifesto, mais nada, é um crime. É um crime. Estamos a cometer alguma coisa, mas nada, é só testemunhar. Vamos chegar aqui na parede, acompanhar, mais nada. Depois dali, mais nada. Ok? Os bispos angolanos disseram basta, disseram chega, nós não queremos mais a liderança angolana. Tem membros aqui que ofereceram patrimônio, ofereceram dinheiro, fazem fogueira santa, dão os seus dízimos a favor da igreja e a igreja pega, sem o consentimento e o conhecimento dos bispos pastor angolanos, que é o responsável de Angola, o sobrinho dele é o responsável de Moçambique. A direção toda é brasileira, não tem nenhum angolano. Vai o crime de castração de órgão, que é o 366 do Código Penal, vai o crime de desvio de fundo sem o consentimento dos pastores angolanos. Aqui acabou de desmaiar mais de não sei quantas mulheres angolanas. Tem pastores aqui que a mulher foi obrigada a esconder o feto durante 8 meses. No meio da situação tumultuosa, a equipa da televisão pública de Angola não foi poupada. A igreja chamou você para trabalhar. Não, explicou. A igreja chamou você para trabalhar. Você foi lá fora. Aqui é a igreja. Você que estava aí para defender direitos angolanos, você pediu defender esta tua postura. Tua barriga. Não se limite isso. O bispo não falou que não ia conversar. Não se limite isso. Vocês pediram para conversar com ele. Então tá a favor. Vocês qualquer dia vão preso. Vocês pediram muita coisa para conversar. Vocês vão preso. Estás a querer me reprimir como angolano. A situação já dura alguns anos, tal como vem sublinhado no manifesto dos pastores angolanos que fazem graves acusações aos seus pares brasileiros. Já há alguns anos, a liderança brasileira tem manifestado atitudes, comportamentos e práticas que os bispos, pastores, obreiros e membros angolanos não se revêem e nem concordam, tais como a invasão de divisas para o exterior. Nos últimos 12 meses, a anterior e atual liderança brasileira, por orientação do bispo Edir Macedo, tem forçado os pastores solteiros e casados a submeterem-se a um procedimento cirúrgico de esterilização, tecnicamente chamada por vasectomia, para as violações graves dos direitos humanos, da lei e da Constituição da República de Angola. Práticas estas que são estranhas aos costumes da nossa realidade africana e angolana. A liderança brasileira, sob orientação do bispo Macedo, decidiu vender mais de metade do patrimônio da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, sem prévia consulta aos bispos, pastores, obreiros e membros angolanos. O referido patrimônio inclui residências e terrenos que foram adquiridos e construídos com os dízimos, ofertas e doações dos bispos, pastores, obreiros e membros de Angola. Tal decisão do bispo Macedo em vender o patrimônio acima referido foi transmitida em reunião secreta em Luanda, presidida pelo bispo Honorilton Gonçalves, onde apenas alguns poucos pastores e bispos brasileiros participaram e nenhum bispo angolano teve acesso a tal reunião, nem sequer o representante legal da igreja. Tal atitude da liderança brasileira é uma clara demonstração de que os objetivos deixaram de ser aqueles pelos quais a iurda angolana os convidou, ou seja, a pregação do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, traição à confiança que os membros, obreiros, pastores e bispos angolanos depositaram à referida liderança. Diante de tais atos e pela gravidade dos mesmos, em respeito aos princípios da fé cristã, o corpo de bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, decidiu, em fórum próprio, pôr fim a qualquer vínculo com a liderança brasileira e com a IURD Brasil, pelo que a mesma liderança deverá deixar o território nacional dentro dos prazos estabelecidos pelas autoridades migratórias.
Os pastores brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus recusaram-se a falar para os órgãos de comunicação social, aguardando-se a qualquer instante uma reação a graves acusações feitas pelos pastores angolanos que exigem a expulsão dos seus colegas provenientes do outro lado do Atlântico. Macas da Igreja Universal